aula de hoje é a respeito de cabeamento estruturado. Então, é um sistema, né, que envolve o cabeamento, as instalações, terminações, né, administração para os serviços de voz, dados, imagem, controle e sinalização. Isso dentro de uma rede local. Então, o cabeamento estruturado, ele pode utilizar os meios cabeado, né, ou não cabeado, né, que é o sem fio. Então, é um tratamento onde dados, voz e imagens podem fluir dentro da mesma infraestrutura. As normas relacionadas, né, tem a norma internacional, a 568, que rege todo o cabeamento de forma comercial, e no Brasil tem duas normas importantes para isso, NBR 14565 e NBR 16415, tratando do cabeamento, que a gente estuda aqui um pouco a respeito dessas normas. O tipo de cabeamento que pode acontecer dentro de uma rede local é o metálico, através do cabo par trançado, e o óptico através de fibra ótica. O cabeamento metálico, né, então utiliza um condutor que é metálico, normalmente de cobre, também podendo ser misturado junto a um aço para dar mais resistência, né, tração. Esse cabeamento chamado par trançado, ou seja, o par, né, a cada 2 fios eles são trançados, dessa forma possibilitando uma melhor transmissão das informações. O comprimento máximo é de 100 metros. O tipo de par trançado pode ser o blindado, que tem uma proteção, uma camada externa, e o não blindado, que é também conhecido como UTP, a sigla do cabeamento não blindado. Dentro disso tem as categorias. As categorias é a evolução do cabo, conforme ele pode suportar uma velocidade maior no cabo, né, com menos perda. E isso ele começou lá atrás com a telefonia, que era a categoria 1, vem evoluindo, e hoje comercialmente tem a categoria 5E e a categoria 6. Né? Observe aí a categoria 5 e categoria 6, que hoje tem a 6, a 6A. A principal assim, diferença é a torção. Né? Dentro também do cabeamento, observe que ele tem a maneira que o CAT6 é separado, os pares, enquanto que o categoria 5E ainda é todos juntos. Os conectores, né, atualmente então usa-se o RJ45, tem o macho e a fêmea para conexão, né? Então tem o formato tem próprio para a categoria 5E e CAT6. A conectorização seria a forma como que eu vou ligar o cabo com os conectores, né? Então o padrão é um cabo de 8 fios. Existe o cabo par trançado de 25 pares e 50 pares. Mas para conexão de computadores, conexões, né, nos equipamentos, utiliza o cabo de 4 pares. São 8 fios. Tem as cores aí verde, branco, verde, branco com verde, laranja, branco, laranja, azul, branco, azul, marrom, branco com marrom, baseado nas cores da telefonia dos cabos. Tá? E as conexões, então, tem a pinagem, que é cada fio ligado a um pino dentro dos conectores. Foi criado pela norma duas sequências, poderiam ser outras formas, mas padronizou-se duas sequências, a T568A e a T568B. O T, né, de twist, de trançado, e 568, que é a norma internacional. Né? E a B, que são as duas maneiras. A pinagem, então, são 8 fios, 8 pinos. Então, geralmente é feito a sequência direta, que é só com a sequência A, que é o branco com verde,
verde, branco, laranja, azul, branco, azul, laranja, branco, marrom, marrom. Esse branco com alguma coisa quer dizer que o fio ele é branco com linhas verdes, por exemplo, branco com verde. Ou pode ser um verde claro, né? Como é o branco laranja, que ou ele é branco. O branco azul, que ele então é branco com linhas azul, ou ele é um azul claro, como o marrom, e branco marrom, mesma coisa. Utiliza a sequência B quando preciso usar uma ponta sequência A e uma ponta sequência B, que é o cabo cruzado. Que às vezes para TX e RX, para transmissão e recepção, ligar direto um equipamento no outro. Só que hoje em dia a maioria dos equipamentos já aceita ser um cabo da mesma sequência, por exemplo, duas pontas A, e qualquer coisa ele inverte internamente. Porque se eu ligar direto tem que ser transmissão com recepção. Tá? Então hoje raramente se utiliza a sequência B. Os cabos são de sequência A. O tipos de ferramentas, então, para conectorização dos cabos macho, usa-se o alicate, que é a ferramenta chamada alicate crimpar. É um crimpador. Então passa a sequência dentro do conector e depois com o alicate pressiona e aperta assim duas partes, uma aqui nos pinos para entrar nos fios e aqui para segurar a capa. A capa tem que entrar um pedaço para dentro, para que fique presa, né? É um conector, uma vez foi usado um crimpador, não tem como reutilizar o conector. Tá? Então só basta decapar a capa externa do cabo. A fêmea, né, é uma ferramenta de inserção, que é para empurrar os fios para que fique marcado e entre. Né? Então, usado na fêmea ou nos pet penny. No caso do cabeamento óptico, é utilizada a fibra óptica, né, um filamento, um material dielétrico, baseado no vidro, no silício, mas hoje tem de plástico também. Então é formado por uma casca e um núcleo, a fibra óptica, e é através de reflexão onde transmite a luz de uma ponta e ela sai da outra ponta. Isso é fibra óptica, é uma fibra de vidro onde se transmite uma luz no seu interior. A estrutura da fibra óptica, né, corte transversal, então ela tem um núcleo e tem uma casca. E tem uma camada de proteção, né, para ser sensível, principalmente a questão de água, pode refletir e atrapalhar a luz se propague dentro da fibra óptica. Né? Então aqui com umas proteções a mais, por exemplo, silicone para evitar líquidos, né? Questões da umidade. E aí o núcleo e a casca pode variar o seu diâmetro, conforme o tipo. O princípio é o funcionamento, né? Então é a transmissão dessa luz dentro do canal da fibra óptica. Coloca-se a luz, que a gente chama de feixe de luz, no interior do núcleo da fibra óptica e vai refletindo, não atravessando a casca, né? De tal forma que permanece a luz no seu interior. Claro que há perdas, né? Então, aí no sentido aqui vários feixes de luz, imagina ir atravessando, né? E saindo do outro lado. Então a transmissão aqui é a informação digital, que aí ela convertida em luz ou analógico, né? Mas é um sistema digital porque é bit, é 0 e 1, tem luz, não tem luz, tem luz, não tem luz. Né? Seguindo a lei de Snell, de reflexão total, para permitir que não ultrapasse do núcleo para a casca a informação. Tem dois tipos de fibra óptica, fibra óptica multimode ou monomode, single mode. Então tem vários modos e um modo só. As fibras multimodo são usadas na LAN para distâncias pequenas. Né? E monomodos são para distâncias longas, são fibras especializadas, o sistema de transmissão é muito mais caro
e permite distâncias maiores, hoje podendo chegar aí a 200 km, por exemplo, uma ponta até a outra ponta. As terminações, os conectores, tá? Então tem vários tipos de conectores, mas a base é essa. Tem um ferrolho onde a ponta aqui fica a fibra ótica, o corpo do conector e aqui um anel de fixação, que a fibra ótica vem, passa por aqui por dentro e esse anel fixa nesse corpo aqui, prendendo a capa, prendendo a fibra ótica no conector. Uma capa de proteção. Então os mais conhecidos são esses, tipo baioneta, push-pull, mosqueável e engate. Então, geralmente esse ST e o UFC, né, o push-pull, eles têm uma tampinha que fica na tampa para proteger contra poeira, umidade, né? Quando tira essa tampinha e conecta no equipamento. No caso do E2000 é automático, quando ele coloca o conector no equipamento, ele abre automático a tampinha. Tá? Emenda de fibra ótica, hoje se usa o tipo de por fusão, então é um calor e gruda fibra ótica uma na outra. Aqui é a máquina, o equipamento que faz isso. Então você abre uma tampa aqui, coloca-se as fibras óticas, duas elas puras, e aqui é um kit de ferramentas para cortar, para limpar essas fibras, e aí poder fazer a fusão através do calor, elas se fundem, casca a casca, núcleo com núcleo. Um exemplo no poste, né? Como fica aí, às vezes por aí já devem ter visto aí pendurado, é uma caixa de emenda, com dois cabos ali dentro e aqui feito todas as emendas, as fibras óticas. Aqui uma ideia de distância, conforme a norma, né? Então a multimodo e a monomodo, então distâncias até em torno aí de 2 km, 3 km, e a monomodo acima de 3 km, distâncias bem maiores usadas para WAN, com velocidades bem maiores do que a multimodo. O lançamento de cabos aqui, exemplo nas rodovias, nas estradas, né, na cidade, passa os cabos, né, engatos numa guia, que empurra e puxa, aciona para atravessar esses PADs, esses tubos. Né. No caso aéreo aí, né, que através colocado nos postes e puxado através dos rolos aqui de cabos. Né. Então, de acordo com o lugar onde vai ser instalado, né, tem tipo de proteção desses cabos para aéreo, subterrâneo, fluviais, né, submarinos que estão nos mares. A estrutura, né, do cabeamento possui então 3 subsistemas numa estrutura de cabeamento, que é o cabeamento horizontal, backbone de campus e backbone de edifício. Então, observe, se eu tenho um edifício, então dentro desse edifício eu tenho um cabeamento horizontal, ligado a um backbone, que é o próprio edifício, e se eu ligar a outros edifícios é chamado backbone de campus. Elementos funcionais são as partes dentro do subsistema, né? As terminologias, pode ser, então lá tem um terminal, né? O equipamento terminal, TE, vai conectar até uma tomada, né? As siglas são em inglês, então a tomada, então Telecommunications Outlet. Dessa tomada pode ligar num intermediário, né, que é uma caixa chamada mútua, por exemplo, dentro de uma sala que tem um telemarketing. Então eu levo todo o cabeamento, com um cabo, por exemplo, 50 pares, chega nesse ponto de consolidação e daqui distribui em cabos de 4 pares. E aí chega até um armário, que é o chamado distribuidor de piso. E aí desse distribuidor é um rack que liga cada andar, cada salas. Né? E se eu preciso ligar os andares entre si, aí eu vou ter um outro armário para isso, um distribuidor de edifício. Que aí dele liga com vários aqui de piso. São os mesmos racks. E do rack do distribuidor de edifício, se eu preciso interligar com outros edifícios, aí eu tenho um distribuidor próprio para isso, para interligar edifício, que é o distribuidor de campos. Então essa é a estrutura assim dos elementos, como que eu vou ligando toda a rede
ou de equipamentos. Aqui outra maneira de visualizar aqui no edifício, então distribuidor de piso, distribuidor de edifício, né, para alimentar aqui o cabeamento horizontal, que é em cada piso desse, cada andar do edifício. Tá? Se é um lugar térreo ou um andar só, tal, tudo isso está dentro disso. Esse distribuidor de piso não quer dizer que é para um edifício, que é o mais complexo. Então pode ser um lugar que é comprido, grande, mas só andar térreo. Mas lá vai ter um distribuidor de piso e um distribuidor de edifício. Os eletrodutos, né, ligar, então, de acordo com alguns cuidados que tem que ser para passar aqui toda a fiação dentro desses eletrodutos. Aqui a tabela resumida, na apostila tem muito mais informações. Então, por exemplo, a tubulação 3/4 pode passar 4 cabos 5E ou 3 cabos categoria 5E. E eu estou ligando o cabeamento aí entre as tomadas, né, até o rack. As eletrocalhas, né, que já pode ser algo maior para interligar dentro de um prédio, um edifício, né, pode ser utilizado, e os eletrodutos só para ligar as tomadas. E a categoria 5E, 6A aqui, né, capacidade, por exemplo, aqui de 5 cm por 5 cm, uma eletrocalha, né, então daria CAT6 aqui, 26 cabos, 5E 40. Isso aqui são cabos que tem que ser passados alinhados, arrumadinhos, são utilizados às vezes a amarração, um barbante encerado, todos os cuidados para passar esses cabos. E os cuidados de lançar, né, os cabos nessas estruturas, que pode através de guia para puxar os cabos. Não é recomendado utilizar sequência de duas curvas, que isso pode estrangular os cabos, puxar. Então, fazendo uma curva, a próxima vai ser uma caixa de passagem, uma caixinha, em vez de usar outra curva. É importante a fixação nos patch panel, que eles são intermediários e para poder facilitar o uso dos cabos. Né? Evitar não utilizar na mesma infraestrutura, então mesma tubulação, passar cabo de energia e cabo de rede. Passar tubulações separadas, ou se é a mesma, mas tem que ter uma separação entre, por exemplo, em eletrocalhas, separar os cabos, não pode misturar. Identificação, né? Dentro de um projeto, eu quero passar um cabeamento, então imagina aqui um rack, aqui um distribuidor de piso, e tem as tomadas onde eu vou levar o cabeamento. Então, por exemplo, se for pelo piso, né? Então aqui, vamos supor aqui a identificação utilizando ponto de telecomunicações, PT1.1, né? Primeiro no piso 1, né? Tomada 1, piso 1, tomada 2. E como que eu vou levar esse cabeamento até lá? O que vai passar dentro dessa tubulação aqui? Então são dois cabos secundários UTP. É secundário, né? E é do tipo UTP, não blindado. De 4 pares, cabo simples de rede, né? São dois, né, que vão passar, estão no primeiro piso, e eles são os que são numerados, 1 e 2. Aqui nesse, então, aqui, ó, geralmente a identificação vai sempre do final para o início. Ó. Então aqui, ó, nesse aqui está passando o quê? 3 cabos para alimentar quem? De 5 a 7 os PTs. Né? E 4 pares. Aí nesse outro trecho aqui vai vir quem? Mais aqueles 3, mais esses 2. Então eu vou ter 5 cabos secundários UTP aqui. Né? E passando do 3 ao 5. Seria isso. Importante, questões de blindagem e aterramento, onde a blindagem é para evitar a interferência eletromagnética que chegue através de uma carcaça, o cabeamento do equipamento, através do cabeamento que pode ser através de uma malha dentro do cabo, né? E no caso do aterramento seria para escoar toda qualquer energia que foi passada por ali, não é importante. Então, da blindagem tem que ser aterrado. Então, tem um aterramento para blindagem, para
escorrer e manter os cabos protegidos, né? Balanceamento para balancear cargas, às vezes os equipamentos faz isso, filtragem também para filtrar os ruídos, referências, né? E o aterramento é importante, que é separado do aterramento de energia elétrica, é um aterramento chamado aterramento de telecom. Então, essa parte nós vimos aí resumido na apostila, pode-se estudar mais, aprofundar no conteúdo que foi dado aqui.